Olá, pessoal. Como a nossa aula deu problema, ficou pela metade, eu estou gravando novamente. Tá ok? Então vamos lá. Deu problema aí na gravação, mas vamos recuperar. Ficamos aí com 3 vídeos aí pela metade, mas, né, fazer o quê? Faz parte. Então, retomando aí o material, né, dessa nossa disciplina, aí, que é Fundamentos das Ciências Naturais, de como trabalhar as ciências naturais dentro da educação infantil, do ensino fundamental 1, 2. Vamos ver lá. Então, eu tenho lá o artigo 1, o artigo 1. O que o artigo 1 traz? Nós já discutimos o artigo 1. Ele vai trazer a prática do ensino de ciências da educação infantil sobre a ótica dos estagiários de pedagogia. Aí temos o artigo 2, que eu deixei aqui para vocês estudarem, que é a história e a epistemologia no ensino das ciências, dos processos aos modelos de realidade na educação científica. Então, isso eu já expliquei para vocês sobre a questão do conhecimento científico no slide 1. Lá na aula 1, tem, então, a explicação. Ok? Tem aqui a explicação, sobre a aula 1, ser humano, conhecimento, os tipos de pesquisa. Aí eu deixei para vocês a BNCC, tanto da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2, e do ensino médio. Aí tem um livro também para ajudar vocês na prática de vocês, a metodologia do ensino de ciências. Ele traz aqui vários exemplos de aula, de como que você vai trabalhar uma aula, abordagem, bem interessante aí, ficou como material de pesquisa. Aí tem uma palestra que eu trabalhei aqui com vocês sobre a questão da didática, as práticas. Ok, eu repeti já, né, essa explicação para vocês, ela está toda gravada, sobre aprendizagem, sobre a didática. E hoje nós vamos tratar, então, da ciência e da tecnologia. Não vai dar para eu colocar lá no Meet o slide, porque ele está em PDF, e eu não consigo acessar ele aqui, ó, deixa eu tentar. Não, ele não permite, tá? Agora eu quero fechar isso aqui. Vamos dispensar, vamos desbloquear. Então eu vou trabalhar ele, vocês podem abrir o slide, no material de vocês. Ciência e tecnologia. O que é ciência? O que é a ciência? Ela é um dos grandes problemas, o de diferenciar outras formas de conhecimento. Mas o que é isso tudo? Nós precisamos conceituar o conhecimento. Então, a grosso modo, se define como o quê? A busca pela verdade. De acordo com a filosofia, uma relação que se estabelece entre o quê? O sujeito, a sua consciência, o seu objeto. Existem outras teorias que seguem o quê? Uma linha inspirada em Nietzsche, que afirmam que o conhecimento é produto, ele é olhar, e não de uma relação com o objeto. Existem o quê? Diversas formas de conhecer o mundo. Formas de conhecer o mundo. Entre os modos de conhecer o mundo,
o mito, o senso comum, a arte, a ciência e a filosofia. Então, o mito é uma das primeiras formas de você conhecer o mundo. Ele tem como objetivo o quê? Acomodar os seres humanos em um mundo que não consegue controlar. Então, o mito, ele não é uma verdade, ele é um dogma. Mas, ao mesmo tempo, não se comprova esse dogma, tá? Não se comprova esse dogma, mas também quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Então, cada um acredita no que deseja. Então, se referem o quê? A coisas, a fatos, a pessoas. Por exemplo, Saci Pererê, o lobisomem, aí aqui nós estamos falando de quem? Do folclore, das lendas. Então, isso são o quê? Mito. O que é o senso comum? É o nosso conhecimento em grandes reflexões. Ou não. Tem pessoas que não questionam o senso comum. Elas vão, tá. Aí ficam ali discutindo essa questão aí do senso comum. Ficam discutindo essas questões do senso comum sem muito alarde. Produz o que, às vezes? Preconceitos, ideias. E um dos grandes desafios dos cientistas, dos filósofos, dos pesquisadores, tá? É fazer com que aquilo que vem do senso comum se transforme quê? Em ciência. A arte é uma forma o quê? Peculiar de se conhecer o mundo. É a importância em objetividade, em conteúdo, em trabalho artístico, em interpretação. O mundo transmitido pela sensibilidade do artista. Então, qual é a forma? Vamos repetir aqui. Quais são as formas de conhecer o mundo? O mito, o senso comum, a arte, a ciência e a filosofia. O que é a arte? O que é a ciência? O que é o mito? Então, o que é a ciência? É uma forma mais elaborada. Os cientistas partem da onde? Do senso comum. Então, eles vão transformar o senso comum em ciência, através de quê? De um método, de um procedimento. O que é a filosofia? O que é a filosofia, pessoal? A filosofia, ela vai nos transmitir o quê? Diferenças, formas de conhecimento, de reflexão. É refletir o estudo da ciência, dos métodos científicos. Então, nós vamos partir sempre do quê? Do que nós partimos? Do que o ser humano parte? Do mito, do senso comum, da arte, da ciência e da filosofia. Os 4 pilares aí. Então, a diferença entre ciência e senso comum. Muitas vezes as pessoas confundem conhecimentos obtidos por meio do quê? Do senso comum, com o científico. Porque isso acontece, porque nós observamos nossas, o quê? Impressões. Nós chegamos a pensar que são o quê? Questionáveis.
que são questionáveis. Então, o cientista vai lá, vê o fato, vê um acontecimento, e ele vai tentar o quê? Cientificar. Por que eu estou insistindo? Por que eu estou insistindo nessa linha de pensamento dentro dessa disciplina? Porque vocês vão trabalhar com ciências naturais e sempre se parte do quê? Do senso comum para o científico. Então, o conhecimento imediato, os testes, o que ocorre. Por exemplo, eu gosto muito de usar exemplos de cozinhar. A dona da casa, ela vai lá, né? A gente fala dona de casa, mas várias pessoas cozinham. Não é dona da casa, né? É o jeito de falar. As pessoas testam as suas receitas. Então, elas estão fazendo o quê? Pesquisas. Então, o que é a ciência? A ciência se diferencia dos outros conhecimentos. Como? Conhecer determinados aspectos do mundo que o cerca. Conhecer. Não faz sentido, né, de qualquer maneira. E ele segue o quê? Um método, uma metodologia, ele vai questionar, ele vai utilizar qual é o método? Dedutivo, indutivo? Vai usar o quê? Pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo. E aqui o modo de conhecimento científico. Os conhecimentos científicos são produzidos a partir de quê? De uma pesquisa. E aí, uma das grandes características das habilidades e das competências que o professor precisa ter é o quê? Ser pesquisador. E vai partir do quê? Do que eu acho. É necessário buscar o quê? Um rigor de produção, de disposição. Realizado em quê? Um diálogo com outros cientistas. Aqui nós vamos ter o quê? Diferentes ciências, formas de conhecimento, ciências humanas, ideias teóricas, o trabalho em laboratório. Como que eu vou trabalhar? Às vezes tem professor que acha que a escola tem que ter um laboratório de última geração. Não, você vai pesquisar com as crianças coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia, dependendo da faixa etária. Então, os astros, o vento, a natureza, o meio ambiente, fazer experiências. Qual é a reação da água fria, da água quente, da água borbulhando? O milho vira pipoca, a fruta vira suco e por aí. As ciências sociais aplicadas ao conhecimento, ao ramo da ciência, através do quê? Da tecnologia, do diálogo, o método de pesquisa. Qual é o método que eu vou usar? Bom, o que é ciência? É um conjunto organizado de quê? De conhecimentos que abrange o quê? Fenômenos naturais, de ambientes, de comportamentos. A tecnologia, ela tem um conjunto que ordenado de conhecimentos científicos, técnicos, empíricos, indutivos, no desenvolvimento do quê? Da produção, da comercialização, da utilização de bens e serviços. A questão aqui da tecnologia é um termo que envolve o quê? O conhecimento técnico, científico, as ferramentas, os processos, os materiais.
dependendo do quê? Do contexto tecnológico. Ferramentas, máquinas que ajudam a quê? A resolver. Nós vamos ter aqui tanto que a tecnologia simples, que é o lápis, que é o papel, que é a régua, que é o copo, como a tecnologia complexa, que são as máquinas. Nós temos que ter o que? As técnicas, os conhecimentos, os métodos, os materiais, as ferramentas. Então, quanta coisa você pode estar trabalhando no conteúdo de ciências com os pequenos. E questionar, instigá-los à pesquisa. O método, um processo de construção, a tecnologia, manufatura, a infraestrutura, tecnologia espacial. Hoje nós temos aí não só a questão do mundo espacial que existe, mas também da inteligência artificial, o avanço, o conhecimento científico, matemático, a economia, a tecnologia, o estado atual do nosso conhecimento, de combinar em recursos para produzir o quê? Produtos desejados. Então, a tecnologia é, de uma forma geral, o quê? O encontro entre ciência e engenharia. Sendo um termo que inclui o quê? As ferramentas, os processos simples, o colher, a fermentação da uva, os processos mais complexos, a estação espacial internacional. Então, quanta coisa nós temos para trabalhar. A questão, os problemas sociais que interferem nas ciências naturais. O desemprego, as questões ecológicas, a poluição, as políticas, eu não estou falando de política partidária, mas das ações, filosofia, sociologia. O que é essa ciência tecnológica? A ciência e a tecnologia, elas caminham juntas. Uma depende da outra. Para um rigor no método científico, fazer o quê? Pesquisa. Então, nós temos aqui o conhecimento científico, o resultado prático, a ciência, a estrutura elétrica. Este conhecimento foi sendo usado para quê? Para a fabricação. Os semicondutores, os computadores, os produtos de alta tecnologia. Esta relação está próxima entre ciência e tecnologia. A especialização dos ramos, o exemplo da física, da acústica, da mecânica, a aerodinâmica, a geotécnica, a hidrodinâmica, a petrologia, a terramecânica. Então, nós temos muitas questões aí dentro da tecnologia para pesquisar com os nossos estudantes. Logicamente, você vai trabalhar dentro das ciências naturais, Você vai trabalhar dentro das ciências naturais de acordo com o quê? Com a tua faixa etária, com a faixa etária que você está trabalhando, você vai trabalhar. Então, se é criança, você vai avançando os conteúdos também de acordo com os interesses desses estudantes. Eu tenho insistido com vocês, caros estudantes, principalmente reforçando isso. O que é ciência? O que é dogma? O que é crença? O que é senso comum? O que é arte? O que é filosofia? Por quê? Para que eu possa trabalhar efetivamente esses conteúdos,
Eu preciso entender esse processo. A partir de como que eu vou organizar esta aula de ciências naturais? Através da proposta pedagógica dessa escola. Que a maioria das escolas, tirando o ensino médio, que estão aí se organizando dentro da BNCC, as prefeituras e o Estado, dentro da educação infantil, dentro da educação infantil e dentro do ensino fundamental 1 e 2, a maioria já se organizaram, então, ela já tem uma proposta pedagógica, um currículo. O que é o currículo? O currículo é o caminho que eu vou percorrer para ministrar essas aulas. Este é o caminho. Tá? Este é o caminho, é o currículo. Então, eu vou planejar a aula de ciências naturais. Eu vou pensar como que eu vou trabalhar. E eu posso, logicamente, atuar em quê? Dentro da interdisciplinaridade. Então, eu vou trabalhar os astros, eu vou trabalhar o meio ambiente, eu vou trabalhar as plantas, eu vou trabalhar os seres vivos, os não vivos. Quais que eu vou trabalhar? O que eu tenho que trabalhar na educação infantil no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Ok? Então, até a próxima aula. A partir de agora, nós vamos ver os conceitos de cada conteúdo que deve ser trabalhado. Na educação infantil, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, até o quinto ano. E se vocês perceberem, você sempre vai trabalhando na mesma linha, os mesmos conceitos, mas o que vai acontecendo? Vai se ampliando, vai se aprofundando nesses conceitos. E a aula com excelência depende de quê? De um bom planejamento. E o planejamento, ele nada mais é que o quê? Um documento com intencionalidade. Você tem uma intenção. Você tem uma intenção. Isso não quer dizer que essa intenção vai ocorrer, vai acontecer. Ok, pessoal? Então, eu vou agora encerrar aí a nossa gravação. E eu conto sempre com a participação de vocês. Lembrando que na próxima aula, vocês deverão de trazer a pesquisa que iremos fazer em relação à prática, ao fazer pedagógico dos professores que atuam dentro das ciências naturais. Tá bom? Um abraço.